Imagine você sendo um arqueólogo do final do século XIX, escavando um deserto egípcio, quando de repente se depara com barcos soterrados pela areia. É no mínimo uma cena bem inusitada. Como assim, barcos no meio do deserto egípcio? Que tipo de mistério tem aqui? Na verdade, mistério nenhum. A história que eu vou contar aqui é da descoberta dos barcos de Dashur, que foram encontrados há mais de 130 anos próximos da pirâmide do faraó Senusret III. Olá, meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E se preparem, porque eu vou contar uma historinha bacanucha para vocês. E como sempre, convido vocês a deixar um like nesse vídeo, porque assim o YouTube e eu entendemos que vocês curtem esse tipo de assunto. E se inscreva no canal, caso ainda não sejam inscritos. Estamos na corrida para os 90 mil inscritos, gente. Então vão lá chamando o pessoal nos grupos de Telegram e WhatsApp para chegar junto também. E simbora! Senusret III, cuja versão grega do seu nome era Sesostris III, foi um faraó que reinou durante uma época que chamamos de Médio Império, na 12ª dinastia. E ele possuía duas sepulturas, sendo que uma estava localizada em um local chamado Abidos e a outra em um outro local, no caso Dashur. Agora, por que duas sepulturas? É porque certamente uma delas era o que a gente chama de cenotáfio, ou seja, era uma tumba falsa. Bom, o intuito desse vídeo não é discutir qual delas era falsa e o porquê dos antigos egípcios durante uma época fazerem duas tumbas. E não era necessariamente por conta de roubos, tá? Tinha um motivo religioso. O que eu quero falar aqui é somente da tumba que foi construída em Dashur. Trata-se de uma pirâmide feita com tijolos de barro e que hoje está totalmente desmanchada. Se alguém for visitá-la, irá encontrar este amontoado de sedimentos e cascalho. E só aproveitando para esclarecer, gente, no Egito existem várias pirâmides, não só aquelas que normalmente vocês veem em fotos na internet. Foram construídas centenas delas, porém algumas estão muito distantes dos centros turísticos ou estão colapsadas, ou seja, desmoronaram ou foram desmanchadas. Alguns até só têm as câmaras mortuárias, porque os tijolos e as grandes pedras que foram utilizadas para a sua construção foram retirados em outras épocas para a construção de edifícios modernos. Então estou aqui quebrando esse mito para vocês de que só existiam 3 pirâmides no Egito. Não foi assim não, gente. A questão é que essa pirâmide de Dashur tem sido explorada desde o início do século XIX, mas só vimos escavações arqueológicas de fato só no final daquele século. E assim, né, colocando algumas aspas nas escavações arqueológicas aí, porque nessa época a arqueologia tinha uma roupagem muito predatória. E um dos seus intuitos principais não era necessariamente pesquisas científicas, mas saber curiosidades do passado e criar acervo para museus europeus. Triste, mas foi a realidade até poucas décadas atrás. Hoje é proibida a retirada de peças arqueológicas do país. E foi em uma dessas explorações do final do século, mas especificamente no ano de 1894, onde o arqueólogo francês Jean-Jacques de Morgan, enquanto ele cavava nas proximidades da pirâmide, descobriu as sepulturas de 2 princesas, Siti Hathor e Mereret, onde encontrou algumas joias. E quando citam essas escavações do De Morgan, normalmente falam exclusivamente sobre as descobertas dessas joias. Porém, nesse mesmo período em que ele estava escavando lá, ele encontrou alguns artefatos bem curiosos e cuja história eu tive o conhecimento na época da minha graduação em arqueologia. A historinha é a seguinte: durante as escavações na areia do deserto, ele encontrou 6 embarcações sepultadas nos arredores da pirâmide. E quando eu estava lendo sobre essa descoberta, eu não conseguia tirar da cabeça o quanto isso era incrível. Primeiro porque, embora lesse muito sobre o Egito Antigo, não conhecia a história dessas embarcações. Segundo porque elas estavam sepultadas justamente na areia do deserto. E assim, vamos dar uma pequena pausa aqui para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa na época da graduação. Eu trabalhei com uma subdisciplina da arqueologia chamada Arqueologia de Ambientes Aquáticos, onde basicamente pesquisei os simbolismos que os egípcios antigos associavam aos ambientes aquáticos e os artefatos que faziam parte da vivência em ambientes aquáticos, ou seja, um desses tipos de artefatos eram as embarcações. E paralelamente, o Egito era uma civilização fluvial, ou seja, era uma sociedade que, ao longo dos seus mais de 3.000 anos de existência, fez muito uso do rio Nilo, não só para pegar água para beber, tomar banho, caçar, pescar,
mas também para se deslocar de um canto a outro. E para tal, eles utilizavam o quê? O quê? Isso mesmo, embarcações, exatamente. E eu sinto que vocês responderam daí de casa em alto e bom som, tá? Eu escutei daqui, de Aracaju. E temos exemplos de representações de embarcações em paredes de templos, em paredes de tumbas, desenhadas em papiro. Inclusive, algumas dessas embarcações são representadas transportando deuses. Algumas maquetes de embarcações também foram encontradas dentro de tumbas. São vários e vários exemplos que eu poderia estar dando aqui. Até porque os egípcios davam às embarcações, e até mesmo parte de embarcações, um simbolismo religioso relacionado com o pós-morte. E isso é muito legal. Eu realmente tenho muito orgulho dessa minha pesquisa e das conclusões que eu cheguei com ela. Ela é meu pequeno orgulho. Inclusive, caso vocês queiram saber mais, eu vou lançar o meu jabá aqui, tá bom? No próximo dia 20 de agosto, eu estarei dando uma palestra online contando justamente sobre esses simbolismos religiosos que os egípcios davam para o ambiente aquático, sobre como eles eram representados, sobre o fato dos deuses usarem embarcações, onde o seu simbolismo também está presente nas pirâmides, tem isso aí também. Então, quem quiser participar, eu vou deixar o link para a palestra na nossa descrição e no comentário fixado. Espero ver vocês lá, tá bom? E a palestra será veiculada de forma online pelo Zoom. E não se preocupem, ela ficará gravada para quem não puder comparecer, ok? E por último, e não menos importante, comprando os ingressos, vocês estarão ajudando a manter o site Arqueologia Egípcia no ar, além de ajudar na manutenção daqui do canal. Para comprar o ingresso, você tem que clicar no mais, que vocês estão vendo aí na tela, tá? Não esqueçam de fazer isso, não, senão vocês não conseguem comprar. Então, como os egípcios tinham essa ligação simbólica com o ambiente aquático, é onde entra a questão dessas embarcações enterradas em Dashur. Porque imaginem só, no final do século XIX, você tá lá escavando no meio do deserto e encontra barcos enterrados. E não foram sepultados em fossos, da mesma forma que as barcas solares do faraó Khufu, que por acaso já citei aqui no canal, em um vídeo super explicadinho, onde eu falo sobre como é que ocorreu a descoberta dessas embarcações, as pesquisas e montagem de uma delas e outras curiosidades. No caso dessas embarcações que foram encontradas no deserto de Dashur, elas estavam enterradas diretamente na areia. Elas possuem cerca de 10 metros de comprimento e foram feitas com madeira de cedro. Infelizmente não tenho acesso a bons registros da época, mas tem essa foto de uma delas no momento da descoberta. E tem essas mais recentes tiradas por turistas que visitaram o Museu Egípcio do Cairo. Veja só como elas são planas, mais robustas. E não tem informações se elas chegaram a ser de fato usadas por um longo período ou se foram confeccionadas somente para as práticas religiosas de um enterramento. Na época da minha pesquisa, eu fiz essa ilustração aí para representar uma dessas embarcações. Eu desenhei pegando informações que um pesquisador chamado James Delgado publicou em seu livro Enciclopédia de Arqueologia Subaquática e Marítima, em tradução livre. Bom, no meu desenho, se vocês olharem bem, nas junções da madeira tem esses retângulos. É porque essas embarcações foram feitas usando uma técnica de fixação chamada rabo de andorinha. E como é que funciona essa técnica? Imagine, por exemplo, peças de quebra-cabeças, dessas de papelão que normalmente o pessoal tem em casa. E elas não têm aqueles formatozinhos onde uma encaixa com a outra e tal. Então é como se fosse mais ou menos isso, só que com madeira. Aí dependendo do formato do encaixe, tem como colocar uma na outra e prender direitinho. É bem interessante isso aí. Mas, infelizmente, nessa história temos um grande problema. Eu não falei que 6 embarcações tinham sido encontradas? Pois bem, gente, atualmente as localizações de somente 4 dessas embarcações são conhecidas. 2 estão ou estavam sendo exibidas no Egito, no Museu Egípcio do Cairo. E digo que estavam ou estão porque não sei se ainda estão lá ou se foram para um grande museu egípcio. As outras estão nos Estados Unidos. Uma no Museu Field de História Natural, em Chicago, e a outra no Museu Carnegie de História Natural, na Pensilvânia. Eu sou simplesmente apaixonada por essas embarcações e morria de vontade de trazer um vídeo sobre elas aqui para vocês. Então, comentem aqui o que vocês acharam delas. E espero que vocês tenham gostado de conhecê-las e espero um dia poder vê-las pessoalmente. E também um enorme obrigada a todos no Catarse e aos membros do Clube do Arqueologia pelo Mundo que apoiam os meus vídeos. Ok, seus lindos? Bom, vou ficando por aqui e até mais!